Ela é muitas vezes chamada de a Guerra Esquecida, um conflito brutal que quase mesmo virou uma guerra nuclear. Mas sabe, para o povo coreano, as consequências dessa guerra são uma realidade diária. Vamos mergulhar nessa história para entender como uma única nação acabou se tornando duas. Pensa só, por séculos a Coreia foi o lar de uma cultura única e riquíssima, um povo unido pela mesma língua, pelos mesmos costumes, pela mesma identidade. E então, de repente, alguém traçou uma linha no mapa. Essa linha virou uma fronteira que não só dividiu a terra, mas partiu o coração de uma nação inteira. Então, a grande pergunta que fica é: como isso aconteceu? Como é que uma longa história de unidade se transformou de uma hora para outra em uma história de divisão e guerra? É exatamente isso que a gente vai descobrir agora. E para responder essa pergunta, a gente precisa voltar um pouco no tempo. A história toda começa com o fim de um domínio estrangeiro brutal e o início de uma nova era cheia de incertezas. Bom, tudo começa lá em 1910, quando o Japão anexa a Coreia e inicia 35 anos de uma ocupação extremamente violenta. Com a rendição japonesa em 1945, a Coreia deveria finalmente ser livre, certo? Só que não. As superpotências que venceram a guerra, os Estados Unidos e União Soviética, simplesmente pegaram um mapa e traçaram uma linha no paralelo 38. A ideia era que fosse temporário. Mas o temporário virou permanente e, em 1948, 2 estados hostis foram criados oficialmente. E claro, cada um desses novos estados tinha um líder com uma visão de mundo completamente diferente. No norte tínhamos Kim Il-sung, um herói da resistência contra os japoneses apoiado por Moscou, e no sul, Syngman Rhee, um anticomunista ferrenho que viveu nos Estados Unidos e tinha o apoio total de Washington. O palco para o conflito já estava montado. Com 2 governos rivais e cada um deles se dizendo o único governante legítimo de toda a Coreia, a tensão era insustentável. E claro, ela explodiu em uma guerra total. O momento decisivo veio na manhã de 25 de junho de 1950. As tropas da Coreia do Norte, que estavam bem equipadas e experientes, avançaram para o sul. Para eles, aquilo não era uma invasão, mas sim a guerra de libertação da pátria. Uma tentativa de unificar o país sob a sua bandeira. Agora, o que é realmente chocante é que uma das maiores atrocidades da guerra toda aconteceu logo no comecinho e não foi cometida por um inimigo invasor. O governo de Syngman Rhee, no sul, com medo de que houvesse uma rebelião interna, ordenou a execução em massa de prisioneiros políticos. Estima-se que dezenas de milhares de civis, muitos deles apenas suspeitos de simpatia com a esquerda, foram fuzilados a sangue frio pelas próprias forças do seu país. O que começou como uma guerra civil coreana, muito rapidamente se transformou em um campo de batalha para as grandes potências da Guerra Fria. O primeiro ano da guerra foi uma verdadeira loucura, uma gangorra. Primeiro, o norte avançou e quase conquistou a península inteira. Aí, um desembarque surpresa e super audacioso da ONU em Incheon, liderado pelos americanos, virou o jogo completamente. As forças da ONU avançaram tanto que chegaram na fronteira com a China e parecia que a vitória era certa. Só que isso provocou a China, que entrou na guerra com tudo e empurrou as forças da ONU de volta para o sul. E olha só que interessante. Embora a intervenção militar tivesse a bandeira da ONU, a realidade no campo de batalha era bem diferente. Se a gente olhar os números, fica claro. 90% da força militar era, na verdade, dos Estados Unidos. No fim das contas, foi uma guerra americana, travada em solo coreano. E o comandante das forças da ONU, o general americano Douglas MacArthur, queria levar a guerra ainda mais longe. Ele defendia abertamente bombardear a China, talvez até com armas nucleares. Essa postura agressiva e o risco de começar uma terceira guerra mundial foram tão grandes que o presidente americano Truman acabou demitindo o general. Depois dessa fase de avanço e recua, a guerra entrou num impasse brutal. E o preço pago pela Península Coreana foi inimaginável. Para se ter uma ideia da escala da destruição, basta olhar para os céus. A Força Aérea dos Estados Unidos lançou 635 mil toneladas de bombas sobre a Coreia do Norte. Basicamente, todas as cidades do país foram praticamente varridas do mapa. E para colocar isso em perspectiva, pensa no seguinte: foram lançadas mais bombas sobre a pequena península coreana do que em todo o teatro do Pacífico durante a Segunda Guerra Mundial inteira. A campanha de bombardeio foi simplesmente implacável. O custo em vidas humanas foi catastrófico. Estima-se que 20% da população da Coreia do Norte, ou seja, 1 em cada 5 pessoas, morreu durante o conflito.
É uma perda de vidas numa escala que é até difícil de compreender. E aqui é muito importante deixar uma coisa clara. A brutalidade não veio de um lado só. Todos os principais envolvidos cometeram crimes de guerra. Houve massacres, execuções de prisioneiros e ataques a civis por parte das forças norte-coreanas, sul-coreanas e americanas. Foi uma guerra de atrocidades generalizadas. Depois de 3 anos de carnificina, o barulho das armas finalmente parou. Mas a guerra, tecnicamente falando, nunca terminou de verdade. A palavra-chave para entender a situação até hoje é essa aqui: armistício. Em 1953, os lados em conflito assinaram um cessar-fogo, um acordo para parar de atirar. Eles não assinaram um tratado de paz. Foi esse armistício que criou a famosa Zona Desmilitarizada, a ZDM. Cada lado recuou suas tropas 2 quilômetros, criando uma faixa de terra de ninguém de 4 quilômetros de largura, que, ironicamente, se tornou uma das fronteiras mais militarizadas do planeta. E foi isso que solidificou a divisão que existe até hoje. E isso nos traz de volta ao começo. Fora da península, a Guerra da Coreia pode parecer só uma nota de rodapé nos livros de história. Mas para milhões de coreanos, a divisão, a separação de famílias e a tensão militar constante são uma ferida aberta. Uma guerra que nunca foi deles, mas cujas consequências eles vivem todos os dias, ainda sonhando com um futuro em que possam ser, mais uma vez, uma só nação.